Olá, o Ecos da Intimidade está no ar com a médica, ginecologista, especialista em estética íntima e sexualidade, doutora Caroline Magnani. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Tati. Queria agradecer a oportunidade e dizer que é um prazer compartilhar esse minutinho aqui com você. Imagina, prazer todo meu. Doutora, eu queria começar te perguntando justamente por que a escolha, né, desse tema, a escrivaninha, para o seu primeiro episódio. Por que a gente está aqui hoje falando sobre esse assunto? Legal. Eu quis escolher, né, um nome bastante peculiar para o nosso primeiro episódio, né, chamá-lo de A Escrivaninha, porque é um gancho para que eu tenha a oportunidade de contar um pouco quem eu sou, da onde eu vim, como eu cheguei até aqui, né, e o que eu pretendo a partir de agora com esse conteúdo que eu quero compartilhar com os ouvintes. E você, assim, desde cedo já imaginava ser médica? Quando que te deu esse instalo? Você era uma criança estudiosa? Como que foi lá atrás? Bom, minha família sempre morou em São Paulo. Eu venho de uma família pequena. Eu, meu irmão Guilherme, que é mais novo, meu pai Fernando e a minha mãe Maria do Carmo. Então, desde pequena, eu tenho essa lembrança, né, dos nossos pais serem bastante exigentes com a questão do estudo, da responsabilidade, né, do horário. Então, desde sempre a gente foi muito estimulado a estudar. Eu não venho de uma família com grandes recursos, então não sobrava, mas também não faltava, né, em questão das oportunidades e também assim, né, do vínculo afetivo, do incentivo, do bate-papo muito aberto Que é a entre base, todos né? É o nós. fundamental da família. Exatamente. Então meu pai sempre falou: Carol, eu não vou poder te deixar uma herança, mas eu vou poder te deixar um diploma que vale muito mais do que qualquer coisa. Então a gente sempre teve essa coisa de estudar. E eu me lembro, eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade, era um sábado, minha mãe me acordou, né, toda feliz. Ai, acorda, a gente vai viajar para o interior, porque a gente vai encomendar Uhum. escrivaninhas para vocês estudarem. E eu fiquei intrigada, eu falei, nossa, pai, por que a gente vai para o interior, né? Na minha cabeça não fazia sentido. E meu pai, né, com aquela seriedade que é muito peculiar dele, ele falou assim, olha, eu fiz aqui alguns cálculos, algumas pesquisas, e eu vi que em Itatiba a gente vai achar uma escrivaninha legal para vocês e é muito mais barato. Então vamos. Aí fomos, enfim. E quando as escrivaninhas chegaram, eu me lembro perfeitamente da minha. Era um marrom claro, na verdade um tom de marfim, assim. Ela tinha 4 gavetas de um lado, 4 gavetas do outro, 2 na frente. Uma E escrivaninha clássica. clássica, né? E Linda. curiosamente, ela tinha aquela bandeja, não sei se você lembra que de segurar o teclado do Claro, computador, com que era certeza. monitor naquela E a minha época. escrivaninha é mais antiga, a minha não tinha nem isso. Acho que nem tinha computador na época. Enfim, a evolução, né, da escrivaninha. Sim. E aí, a gente nem tinha computador na época, imagina, mas assim, já estava preparada porque se um dia tivesse, estava Claro. lá. E daí eu fiquei muito encantada por ela, né? E aí eu deixei ela num lugar estratégico do meu quarto, que era bem embaixo assim da janela. E lá eu ficava assim divagando sobre mil coisas, né? Não só fazia lição de casa, como naquela época a gente tinha revista, diário, né? E ficava lá sonhando. E daí, com 12 anos eu decidi que eu ia ser médica. Falei, quero ser médica, né? Então preciso estudar. Na sua família tem médico? Seu pai? Qual é a profissão do seu pai? Meu pai é engenheiro civil e minha mãe decoradora. Ah, tá. Então foi algo natural seu? A gente não tem nenhum médico próximo, assim, na família que eu possa ter dito, me inspirei no fulano. Não, foi Uhum. um desejo que veio. Eu acho que eu sempre fui muito sensível, em olhar o outro, em escutar o outro. Desde criança, eu era uma criança meio assim, eu gostava muito de ouvir as conversas dos adultos. Então, talvez na época eu entendia que a medicina eu poderia ser uma boa ouvinte, né? Sem dúvida. Então, Nossa, um médico que sabe ouvir o paciente, né? hoje para mim faz sentido. Na época, para os meus pais não fazia sentido, para mim muito menos. Então, Claro. quando eu falei, vou ser médica, tem que estudar, né? E aí, como que chegou essa etapa? Porque a medicina precisa de uma preparação, né? Tem toda aquela questão do vestibular. É. Como que foi para você esse período? Olha, eu me lembro que me dediquei muito a estudar, eu sempre gostei de estudar. Claro que tinha muitas falhas, né, no meio do caminho, e tenho até, assim, alguns familiares, amigos, se tiver alguma amiga minha da infância assistindo isso, né, elas falam que eu faltava muito aqueles eventos sociais da adolescência, enfim,
E me lembro muito disso porque eu realmente, eu desejava tanto aquilo, eu queria tanto, era o meu maior sonho, né? Então, foi realmente muito sacrificante, porque eu estudei muito, mas era uma coisa que eu fazia com prazer. E aí, quando veio a aprovação no vestibular, aquilo foi o dia mais feliz da minha vida. Eu me lembro perfeitamente também, né? Então, eu tenho um pouco dessa memória fotográfica, né? Então, Sim. eu me lembro que eu estava na escrivaninha Ah, que e massa. que eu liguei, era telefone fixo na época, e eu ficava ligando na secretaria da faculdade para Saiu a saber. lista, saiu a lista. Exato, exato. Que legal. Foi E aí. é um período tão difícil para a maioria dos jovens, assim, eu acho que é raro quem, como você, já sonha, né, tem isso muito estabelecido, uma carreira que quer seguir. Porque é Sim, um momento de muitas dúvidas, né? E eu sim, acho que essa certeza ajuda, né? E ajuda. aí entrou, saiu a lista, seu nome ali, como que foi? Ah, foi maravilhoso, né? Eu acho assim, hoje em dia, né, um pouco mais madura, eu acho que a gente tem que optar por uma profissão muito jovem, né? Então você tem lá 16, 17 anos, você tem que escolher o que você tem que fazer a vida inteira. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né, que você coloca num Sem adolescente, né? dúvida. Então eu vejo, né, hoje em dia os jovens, eu atendo muitas pacientes que estão estudando para ser médicas, estão tentando passar no vestibular. E hoje em dia é uma concorrência muito maior do que tinha na minha época. Nossa, E lá atrás já era, né, o terror, assim, exato, do vestibulando a faculdade de medicina. exato. E eu vejo que elas estão muito ansiosas, muito nervosas, às vezes, né, já com 18 anos, 17 já estão tomando medicação para dormir, medicação para ansiedade, enfim. Então, eu acho que às vezes esse excesso de cobrança que o médico recebe desde lá quando ele passa no vestibular, isso torna a gente muito rígido, né, em algumas coisas. Sim. Enfim, mas fiz a faculdade, né? Eu me mudei para o interior e a minha escrivaninha ficou em São Paulo, então eu fiquei Ah. 6 anos separada dela. Então eu estudei em outros lugares, assim. E foi uma época muito boa da minha vida, né? A faculdade, eu acho que para a maioria das pessoas é uma época que é muita descoberta, né? É uma época muito feliz. Então foi uma época que eu realmente sabia que eu estava no caminho, Ai, pelo que menos. legal. E aí você se deparou na faculdade com milhares de possibilidades ali, né, dentro da medicina. Sim. E como você chegou na ginecologia? Na verdade, na época que eu estava na faculdade, eu tinha duas áreas que eu gostava muito. Uma delas, por incrível que pareça, era a psiquiatria e a outra era a ginecologia. Porque a gente passava por todas as clínicas e eu gostei das duas. E daí eu tive a oportunidade, no terceiro ano, de acompanhar de perto o trabalho de um ginecologista que atende as mulheres da minha família. É um ginecologista de São Paulo, ele chama Mauro Greenspan. Inclusive, eu sou muito grata a ele pela oportunidade que ele me deu na época. Eu me inspirei muito no Dr. Mauro. Acompanhei ele durante algumas semanas no consultório, no hospital. Enfim, eu fiquei apaixonada pela obstetrícia. Então, assim, eu queria trabalhar com gestante, com bebê, fazer parto. Daí eu deixei a psiquiatria de lado e segui para a área realmente da GO. Então, terminei a faculdade, prestei ali, né, os exames para residência médica. Lembro que nessa época também era muito estudo, muita madrugada lá, né? Então, como eu já tinha voltado para São Paulo, terminei a faculdade, voltei para São Paulo, sentei na minha mesma escrivaninha, né, de quando eu era criança, na mesma cadeira velha, inclusive, né? Que inclusive essa cadeira ainda existe. Ai, que legal. E aí me dediquei aos estudos, entrei na residência de ginecologia e obstetrícia e aí eu comecei uma fase nova, né? Então sempre gostei muito desse aprendizado. E aí foram os anos. Pensando aqui um pouquinho no que você falou, né? Você gostava de psiquiatria. E eu, assim, fazendo um paralelo, claro que eu sou leiga, mas eu vejo até relação, né? Porque o médico ginecologista, ele lida com a mulher em vários períodos da vida e muitos deles conturbados, né? É, Perfeito. muita novidade, a gestação, depois o pós-parto, são períodos bastante delicados. E você Exato. tem que ter um pouco ali, até, não sei, de psiquiatra, de Escuta, psicólogo, escuta, né? Acho que essa é a palavra. Eu acho que a mulher, ela procura muitas vezes no ginecologista um lugar de escuta, né? Ela passa por muitas fases de vulnerabilidade em que ela não sabe onde recorrer, né? Então, tem a adolescente que começa a menstruar, depois ela engravida, tudo muda, é aquela coisa, né, dos hormônios diferentes. Os relacionamentos depois, né, que ela tem o bebê, tudo muda. Depois a menopausa é um desafio, assim, né, muito difícil. Então,
treinar essa escuta e gostar de, né, ouvir, né, porque às vezes o médico ele é treinado para falar e, entre aspas, dar ordens, né, ó, você vai fazer isso, isso, isso. Então eu acho que essa minha queda ali pela entender um pouco do comportamento, né, da mulher mesclou um pouco das duas áreas. E eu imagino que o fato de você ser mulher deve ajudar na profissão também, né? Porque você entende ali, você em algum lugar, deixando um pouco a profissional de lado, você também é mulher, você também passa por todas essas questões. Então, eu acho que a sua escuta e, assim, a sua fala, eu acho que faz muito sentido para suas pacientes. Sim, eu acho que o fato de ser mulher é algo positivo, porque você já passou por muitas coisas, né, que aquelas mulheres estão passando. Não todas, claro, mas por muitas, muitas coisas você se vê naquela mulher que está na tua frente te relatando uma dor. Então, eu acho que sim, é uma conexão muito forte, né? Então, gosto muito. E aí, nessa fase, você estava atendendo em consultório, fazia partos, ali o seu contato com os bebezinhos e tal. E a Sim. estética íntima, É. como que foi apresentada a você? Olha, na verdade, foi um momento de transição da minha vida, né? Então, eu terminei a residência, me vi estudando novamente para passar numa prova que a gente chama prova de título, né, em ginecologia e obstetrícia. Então, isso demandou muito estudo e muito tempo. Foi uma época que eu fiquei muito desgastada, porque eu estudava muito. A primeira vez que eu prestei essa prova eu não passei, né? Posso falar isso, né? Foi muito difícil. Então, fiquei muito frustrada. Então, voltei a estudar e nessa época eu dava muitos plantões de obstetrícia. Na época, eu fiz uma pós-graduação em medicina fetal, que é uma área, um nicho muito específico da obstetrícia, que eu gostava muito, mas ainda não era aquilo. Eu estava muito perdida, né? E não vejo problema em falar isso, porque a gente precisa falar para as pessoas que nós também temos as nossas humanidades, né? As nossas fraquezas, as nossas dúvidas e os nossos altos e baixos, né? Acho que todo mundo passa um pouco por isso. E eu me lembro que nessa época dos plantões, eu tive alguns problemas familiares importantes. Minha mãe ficou doente. Então, eu perdi um pouco o foco da minha profissão. Eu estava ligada no automático. Então, era plantão, plantão, plantão. Voltava para casa, cuidava da minha mãe. Então, eu meio que perdi um pouco aquele prazer, aquela paixão. Momentaneamente, eu me via muito perdida. Eu não estava feliz. E aí, como eu sou muito questionadora, eu sou muito dinâmica, eu sou muito curiosa, eu falei, cara, eu não posso abandonar a minha profissão, porque eu estou infeliz com ela momentaneamente, mas eu posso talvez extrair algo dentro da minha área que eu também possa ser feliz de novo, né? E eu comecei a pesquisar, fiquei muito tempo nisso. E aí veio a questão da estética íntima. Foi 2017, 2018, quando eu tive o primeiro contato com a área da estética íntima, que ainda era algo que pouco falava-se. Pouco, acho que até hoje, né, não é muito difundido assim. Você já percebia das suas pacientes essa demanda? Sim, eu percebia principalmente nas adolescentes que eram muito inseguras para iniciar a vida sexual e percebia muito nas mulheres menopausadas também, né? Porque acontece o envelhecimento natural, né, do corpo como um todo e a vulva não vai escapar disso, o canal vaginal também. Então eu percebia que tinha alguma coisa ali que incomodava muito, mas elas também não conseguiam expressar direito isso, né? Então foi aí mais ou menos que começou. E você se apaixonou justamente por isso, para poder o que fez você essa motivação mesmo, né, seguir por essa linha? Uhum. O que fez com que você se apaixonasse de fato por essa área? Porque era uma fase da sua vida que você estava questionando ali sua profissão, não sabia muito bem para onde ir. Como que você encontrou esse ânimo? Bom, eu estava num momento, né, que realmente eu estava buscando algo pelo qual eu me apaixonasse. Porque eu acho que a gente só consegue entregar uma coisa com qualidade se a gente realmente gosta daquilo, né? Então, a pessoa percebe, independente da área de atuação, não precisa ser médico. Se você não está feliz com aquilo que você faz, você transparece isso para a pessoa, né? Você não está inteiro ali, você está cumprindo uma obrigação. Então, eu comecei a estudar sobre a estética íntima, sobre as cirurgias íntimas, e eu percebi que através daquilo, de certa forma, eu conseguiria devolver uma autoestima, uma autonomia do corpo dessa mulher,
ajudar na descoberta da sexualidade. Então, uma vez que eu tenho uma paciente que ela está com vergonha do corpo, que ela não consegue se olhar no espelho, que ela não consegue se comunicar com a parceria, por conta de, né, algo físico que incomoda e que isso é capaz, né, de ser modificado, por que não? Então, acho que foi nessa ideia de transformação de algo para algo melhor que eu comecei a gostar muito, porque eu percebi que ali eu seria muito útil para aquela mulher. Sem dúvida. E para quem ainda não está familiarizado com esse termo, né, não sabe exatamente, imagina ali que seja uma estética íntima, mas o que é de fato, doutora? Quais são as possibilidades? Legal. A estética íntima não é todo mundo que conhece. Posso dizer assim, tranquilamente, que até no meio médico isso é algo que às vezes gera uma dúvida ali, uma confusão. Quando eu comecei, eu recebi inclusive diversas críticas, né? Nossa, mas você vai ser esteticista de pepeca? Coisas desse nível. Falei, gente, é mais ou menos isso, mas não é só isso, né? E Mais assim, técnico um pouco. um pouquinho mais. Assim, era visto como algo que não tinha sua relevância, né? Estética, quem tá olhando? Poxa, você tá olhando, né? Você se olhar, enfim. Porque Então, existe um corpo, né? E você cuida do rosto, você faz exercício físico, você, né? é, Uma série de outras coisas. E o corpo da mulher é um todo. exatamente. Então, assim, a gente não pode ignorar algo que faz parte da nossa essência, né? Do nosso funcionamento, do nosso dia a dia. Então, assim, muitas mulheres elas não sabem do que se trata. Então, resumidamente, o que a gente pode abranger na estética íntima? O nosso corpo, ele tem ali um envelhecimento natural, né, que acontece com todos nós. E a vulva e a vagina, especialmente, elas são compostas principalmente de colágeno. Então, o colágeno, ele começa a ser alterado, a gente começa a perder a partir mais ou menos dos 30 anos. Então, a gente vai vendo, né, uma flacidez, uma perda de tônus, uma pele mais murchinha, algumas pequenas rugas. E como, né, lá embaixo é feito principalmente disso, a gente sente muito efeito do tempo. Né? Então, algo que antes eu não via que estava tudo bem, de repente é como se tudo mudasse. E aí isso me chama muita atenção. E é porque a gente não entende, né? A gente não está acostumado a ouvir ninguém falar sobre isso. Então, Exato. eu acho que deve ser meio solitário ali, um desespero, né? De ver aquilo no espelho, não gostar do que está Uhum. vendo, né? E não saber que existe uma solução. Exato, porque pouco fala-se sobre isso, né? Agora, de uns 3 anos para cá, eu vejo que tem se falado um pouco mais sobre isso. A estética íntima, ela vem ganhando a relevância e o respeito que ela merece, porque as pessoas estão começando a tirar um pouco essa trava de falar sobre. Então, eu atuo no consultório exclusivamente com tratamentos com laser de CO2 íntimo. Então, como que eu vou usar isso, né, no meu consultório? Então, eu pego mulheres que tiveram um pós-parto vaginal, que começou a desenvolver ali uma leve incontinência urinária, ou seja, ela espirra, ela tosse, ela dá risada, escapa o xixi. Isso é muito constrangedor, né? Então, isso acontece também com a mulher menopausada, né? Quantas mulheres a gente ouve dizer, eu tô escapando xixi, né? Nossas mães, nossas avós, enfim. Então, com o laser, eu consigo estimular uma produção endógena do colágeno local e, consequentemente, eu diminuo esses sintomas da perda do colágeno e do envelhecimento. Da mesma forma, a gente também vai estimular ali uma lubrificação natural. A gente vai perdendo também a lubrificação ao longo do tempo, né? A gente usa pílula anticoncepcional, que atrapalha a lubrificação. O próprio período de pós-parto, a amamentação, também a gente tem um problema de lubrificação. Menopausa. Então, essas alterações, elas não são prioritariamente estéticas, são funcionais, né? Então, eu estou melhorando o funcionamento da minha vagina como um todo. E a Então, estética vem junto. e a estética é um complemento. Então, tem mulheres que não têm queixas de ressecamento, não têm queixa de atrofia menopausa, não tem perda urinária, mas ela pode ter ali, por exemplo, um excesso de pele de grandes e pequenos lábios da vulva. Isso é muito comum. Posso dizer que mais da metade das mulheres tem um excesso de pele na região, né, de pequenos lábios, capuz de clitóris. E o laser, ele veio, né, como se fosse um upgrade ali da cirurgia íntima. A cirurgia íntima sempre existiu,
Mas o laser, ele proporciona pra gente um corte muito mais preciso, com mínimo sangramento. Então, esteticamente, comparado com cirurgias de 20 anos atrás, o laser ele apresenta um resultado muito superior. Então, você devolvendo a estética, né, dessa mulher, você empodera essa mulher para se relacionar ou Sem para não se dúvida. relacionar se ela não Sim, quiser, né? é. Para ela se olhar e gostar. Autoestima. É tudo, E né? é um tema ainda um pouco estigmatizado, né? Por exemplo, tem alguma relação com o número de relações que essa mulher já teve na vida, o número de parceiros, alguma coisa assim? Ou é um envelhecimento natural e outros fatores, parto, tantos outros aí que você citou? Ai, excelente pergunta, né? Eu recebo muitas perguntas de homens que entram em contato no meu canal para perguntar sobre, me relacionei, enfim. Tem excesso de pele porque ela teve muita relação sexual? Gente, isso é um mito, assim, muito cruel com a mulher, né? Para variar, né? Pra variar, né? A gente é bombardeada de Culpadas de tudo. tudo, minha culpa. Minha culpa, transei muito, então É. minha pepeca tá feia. Gente, isso é muito cruel, né? E nós, muitas vezes, né? Eu digo nós de uma maneira geral, nós não fomos ensinadas a olhar para nossa vulva, né? Então, o menino, quando ele está crescendo, ele é incentivado a tocar o pênis, né? A mostrar aquela coisa. Agora, a gente, quando começa a tocar, que é algo que faz parte da curiosidade natural da criança, o que a gente escuta? Te reprime, né? Não pode, é feio, tira a mão daí, fecha a perna. Então, assim, a gente desde sempre foi proibida a olhar, né, para nossa própria vulva. Então, isso é um pouco triste. Né? Com certeza. Doutora, com mais de 6.300 atendimentos na área da estética íntima e quase 1.400 cirurgias íntimas no currículo, porque agora, depois de atingir o auge aí de expertise em cirurgia íntima, você decidiu ampliar ainda mais seu horizonte aí profissional. Legal. Eu gosto muito de falar sobre esses números, né? Eu acho que é importante a gente saber mesmo contabilizar o quanto você está imerso nessa área. Então, eu registro sempre começo, meio e fim de todos os atendimentos que eu faço. E você pode perceber que a maioria das mulheres que eu atendi, elas não foram submetidas a cirurgias íntimas. Porque você tem que ser realmente candidato a fazer o procedimento. O que isso significa? Significa que você tem que estar familiarizada com o procedimento que você imagina que você quer fazer. Então, isso demanda muita explicação de autoconhecimento. Você tem que fazer um procedimento cirúrgico se realmente você tem certeza do que você quer e não foi influenciada por outra pessoa ou por outros conhecimentos. Então, eu gosto muito de fazer essa separação, né, entre a estética íntima não invasiva e já partir para a cirurgia. O que eu percebi? A gente está vivendo um momento em que, até pouco tempo atrás, né, como a gente falou, falava-se muito pouco sobre estética íntima. E de uns anos para cá, tem se falado muito sobre estética íntima. Então, esse excesso de informação que a gente vê, né, nas redes sociais, no YouTube, da mesma forma que pode ser muito benéfico, trazendo muita informação para essas pacientes, pode ser um tiro no pé. Porque eu estou ali sendo bombardeada com um monte de informação. Eu me coloco num nível de comparação com o outro, que na maioria das vezes eu nem conheço, né? Então eu vejo lá a blogueira, a atriz, a artista, postando um monte de coisa, né? Com filtros que a gente nem imagina, Photoshop. Então a gente fica refém dessas coisas e muitas vezes a gente nem sabe o que a gente realmente quer. A gente quer, a gente quer porque viu e acha que para mim também vai funcionar, mas nem sempre a gente tem certeza disso. Então, eu percebi que tem muitas mulheres chegando com um desejo de fazer estética íntima no meu consultório e muitas vezes elas não sabem identificar a própria anatomia. Que dirá saber quais são as necessidades dela naquele momento. Então, chega a paciente assim, eu vim aqui porque eu vi no Instagram sobre a estética íntima e o que você acha que eu tenho que fazer? Quero saber um pouco de tudo, o que você acha que eu tenho? Não é isso. Né? A gente precisa mudar algo a partir de uma queixa, de uma vontade. Uma queixa concreta, né? Uma vontade genuína. Então, assim, a gente está mexendo com o nosso corpo, né? Eu não estou indo ali cortar o cabelo, daqui 3 meses cresceu de novo. Não. Então, essa falta de entendimento e essa comparação exacerbada, isso me preocupa bastante, porque eu sou muito metódica com as cirurgias que eu faço.
Então, isso me fez repensar um pouco. Essa falta de autoconhecimento que a mulher tem do próprio corpo e da própria sexualidade também é algo que me chamou muito a atenção. Percebo muito que a mulher, às vezes, mesmo depois de fazer uma cirurgia estética muito bem sucedida, ela ainda volta com queixas. E é aí que ela entende que a queixa dela não era a estética da vulva, era algo muito mais profundo dela e da sexualidade dela, do conhecimento dela, e que uma simples cirurgia não tem capacidade de resolver algo que é tão profundo. E, por outro lado, também, a gente está vivendo um momento de abuso de hormônios. A gente vê isso o tempo inteiro. Esses chips da beleza, entre outros, né? Vários tipos de reposição hormonal, implante. Enfim, não é o foco da nossa discussão hoje. Eu acho que a gente não está aqui, para falar se é certo, se é errado, mas o que a gente pode falar sim é que isso está cada vez mais comum e às vezes são mulheres que não são adeptas a usar hormonioterapia porque ou são sedentárias ou usam um monte de medicações, não fazem uma atividade física, um acompanhamento e acha que o hormônio vai salvar a vida dela. E quando ela coloca esse hormônio, ela não tem o resultado que ela quer e ainda tem que lidar, com o ônus do efeito colateral. Uhum. Então, eu atendo muitas mulheres com hipertrofia de clitóris. Esse é o mal do momento, né? Isso gera muito desconforto, isso gera vergonha, isso gera dores, né? Então, um clitóris muito grande, devido ao uso de hormônios anabolizantes, ele causa uma dor psicológica e uma dor física nessa mulher. E muitas vezes essas mulheres elas chegam no consultório para fazer uma cirurgia de correção de clitóris. Ela é orientada que se ela continuar usando hormônios vai continuar crescendo e isso gera um conflito, né? Porque ela está gostando ali do hormônio, mas ela não está gostando do efeito colateral e ela não quer parar e eu explico. Então, assim, a gente chega num ponto de corte, para mim. Uhum. Porque se eu faço um procedimento que esteticamente, na minha visão, não fica bom, eu não posso continuar fazendo isso. Se eu estou lidando com uma mulher que ela quer tudo e ela não quer abrir mão de nada, esse é um ponto de corte para mim. Porque você não pode querer fazer tudo e não lidar com os efeitos colaterais, com a sua responsabilidade. Claro. Então, por esses motivos, eu achei que faltava um pouco mais dessa conversa, desse entendimento, da mulher, da sua própria sexualidade, de como ela se relaciona com as suas parcerias ou não, como eu me relaciono comigo mesma se eu estou solteira. E foi por isso que eu fui atrás de aprender sobre sexualidade humana. Então, eu acho que é esse o caminho que eu estou tomando a partir de agora. Pelo que eu entendi, então, a cirurgia, obviamente, é um recurso, mas antes de chegar nela, tem uma gama de outras possibilidades que você pode trabalhar com essa paciente, né? Inclusive o autoconhecimento. Às vezes ela mesma se dá conta que, não, eu não tenho necessidade dessa cirurgia, eu consigo me resolver de outra forma. Exatamente. Muito interessante. E o caminho contrário também, né? Chegam muitas mulheres lá querendo consertar relacionamentos, fazendo uma cirurgia íntima. Não estou bem com meu marido, não estou com a libido boa, eu acho que eu vou melhorar minha vulva, eu vou ficar bonitinha e vai salvar meu casamento. Não, isso não vai resolver se você não conversa com a sua parceria, se você não tem liberdade. Como que você vai querer, ter um bom relacionamento se você não sabe falar sobre isso com a sua parceria? Agradar só esteticamente. Não é por aí. Às vezes a pessoa nem está incomodada com aquilo. Exatamente. Né? A maioria dos homens, das parcerias, eles não se incomodam com a estética. É a nossa cabeça, né? Tem que trabalhar com a mente e o corpo junto. Exatamente. Doutora, antes da gente encerrar, eu queria te propor um jogo rápido, bem íntimo. Eu vou falar algumas frases e aí você completa assim o mais brevemente possível, tá bom? Vamos lá, vamos tentar ser bem direta. Então, começando aqui nosso jogo rápido, bem íntimo. Quem é a escrivaninha? A escrivaninha é o meu ponto de apoio, Ela fez parte da minha infância e até hoje, por incrível que pareça, ela faz parte da minha vida. Eu tenho fotos da minha escrivaninha, ela está na minha decoração da minha casa até hoje, porque sempre que eu quero pensar sobre algo muito importante, eu me volto para ela e ela se tornou o meu santuário. Muito legal ter algo assim emblemático, né? Totalmente. Muito sempre legal. que eu estou perdida,
é nela que eu vou para me centrar. Muito linda essa relação. E quem é, então, a pessoa à frente ou atrás da escrivaninha, né? Dependendo ali da perspectiva. Bom, eu sou uma mulher, em primeiro lugar. Antes de ser médica, eu sou uma mulher que se importa muito com o outro. Então, eu quero ser cada vez melhor para poder oferecer o melhor para minha paciente. E se precisar sentar na escrivaninha e estudar 1000 vezes para ser melhor, eu vou fazer isso eternamente. E você consegue pontuar aspectos positivos e negativos dessa estética íntima? Sim. Pontos positivos, eu acho que você pode devolver a autoestima, a confiança da mulher nela mesma, devolver coisas que ela perdeu com o passar dos anos, né, com o envelhecimento natural. E o ponto negativo, eu acho que é mesmo essa dificuldade da gente entender qual é o nosso limite, né? Saber o que que é uma expectativa real de resultado. Então, afinal, a estética íntima feminina ideal é. Eu acho que é a sua relação com você mesma, né? A estética, ela é só uma ferramenta, mas eu acho que o todo é você se entender e você se aceitar. Se você não aprender a se amar, não existe estética que vai te salvar. Isso aí. Obrigada, doutora. Foi muito Eu legal esse agradeço. papo. Muito obrigada.